Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Muito bem, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Wallace. Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática, sou o professor Wallace. Bom, na nossa aula nós vamos discutir um pouquinho sobre polígonos inscritos em uma circunferência, tá? Lembrando que esses polígonos são polígonos regulares. Por que eu quero conversar um pouquinho sobre isso? Porque nós vamos fazer um algoritmo, ou seja, um roteiro passo a passo de como desenhar um polígono regular. Então é interessante que você entenda quando um polígono é inscrito em uma circunferência, ok? Polígono inscrito a uma circunferência quando todos esses vértices pertencem a essa circunferência. Lembra a diferença de circunferência e círculo? Se você não lembra, volta lá, assista algumas aulas anteriores que nós conversamos um pouquinho sobre círculo e circunferência nas aulas anteriores. Bom, algumas informações importantes quando falamos de polígonos inscritos em uma circunferência. Primeira coisa, né? Todos os vértices vão pertencer a essa circunferência, esse tracejado da circunferência. Segundo, todos os segmentos de reta, ou todos os lados desse polígono, vão ser cordas para essa circunferência. Também já discutimos a diferença entre corda, diâmetro e raio, ok? Em vídeo anterior a respeito da circunferência. E o raio desse polígono será o mesmo do raio da circunferência. O que é raio de polígono? Isso é um assunto novo, então presta atenção. O raio do polígono nada mais é do que um segmento de reta que também vai sair do centro desse polígono e vai encostar em um dos seus vértices, daquele pontinho onde une, né, dois segmentos de reta. Então ele vai sair do centro desse polígono e vai encostar em um dos seus vértices. Então aí está o raio do meu polígono. Ele vai ter o mesmo tamanho do raio da circunferência na qual ele está inscrito, ok? Está inscrito. Agora eu vou mostrar para vocês como desenhar um triângulo inscrito em uma circunferência. Então eu trouxe 4 polígonos, na verdade. O primeiro é o triângulo, o segundo é o quadrado, também inscrito na circunferência, seguido do pentágono, inscrito na circunferência, e para encerrar, o hexágono inscrito na circunferência, ok? Existem esses vídeos também de forma separada lá no meu canal. Então quando você for realizar essa tarefa, né, que vai ser a construção desse algoritmo, eu vou propor para vocês alguns textos complementares para que vocês leiam e entendam o que é um algoritmo também, tá bom? E quando vocês forem fazer essa atividade, essa tarefa lá no Google Forms, você pode assistir esses vídeos separadamente também, ok? O primeiro é o triângulo. Agora eu vou ensinar vocês a desenhar um triângulo inscrito a uma circunferência, que nada mais é que um triângulo regular, cuja todos os lados são congruentes, em outras palavras, possuem a mesma medida. E o nome desse triângulo é triângulo equilátero, ok? Como ele está inscrito numa circunferência, sempre inicio aí o nosso desenho pela circunferência, né? Deixa eu só regular bem o meu compasso. E vou traçar a minha circunferência para vocês de forma bem legível. Então, eu vou reforçar um pouquinho aqui. Fiz bem a minha circunferência, tá? Passando aí. Vou traçar o meu diâmetro. Não preciso dar nome a todos os pontos, tá? Apenas os pontos que eu vou usar para o meu triângulo. Então fiz o meu diâmetro e uma dessas extremidades aqui eu chamei então de ponto A, beleza? Sem alterar a abertura do meu compasso, da mesma abertura ainda, ou seja, na medida do raio. Na outra extremidade chamei uma extremidade A, na outra, podia ser qualquer uma das duas, eu apoio a ponta seca do meu compasso, faço então, se eu só abrir bem ele está fechando sozinho, tá? Dependendo da forma que eu seguro, os parafusos não estão muito firmes. Faço um arco do lado esquerdo aí desse diâmetro e do outro lado um outro semi-arco, tá? Não precisa ser muito grande, né? Só para visualizar o ponto de intersecção. Nesse ponto de intersecção chamei de B e nesse ponto de intersecção chamei de C. Repare que a distância entre o ponto B e o ponto C
no meu caso, deu mais ou menos 8 centímetros. E do ponto A ao ponto C, também tem que ser a mesma medida aí, de 8 centímetros, ok? Tá vendo? Ó, 7, 7,5, 8 centímetros. Do ponto A ao ponto B, também eu vou ter 8 centímetros, ok? Beleza. Nesse caso, só vou unir os pontos do A ao ponto C, do ponto C ao ponto D, do ponto B ao ponto A. Tem, então, o meu triângulo inscrito a uma circunferência. Bom, eu vou ensinar vocês a desenhar o quadrado inscrito na circunferência, tá? Lembrando que inscrito ele vai estar no interior dessa circunferência. Então, o primeiro passo é você traçar a circunferência, lembrando aí que nós temos aí a nossa ponta seca. Ela vai apoiar onde vai ser o centro da nossa circunferência, tá? Só vou ver se vai pegar na imagem toda da câmera, vai. Então, eu faço a minha circunferência aí, onde eu vou colocar o meu quadrado, tá? Vou forçar um pouquinho mais, para que vocês possam tá visualizando bem, tá? Então tá aí a minha circunferência. Feito isso, o que você vai fazer agora? Você vai aproveitar esse risquinho do centro, tá? Para que fique um pontinho aqui no centro da circunferência, talvez você não consiga ver pela resolução da câmera do celular, e você vai traçar uma reta. Pode ser em qualquer, pode ser na horizontal, na vertical, na diagonal, da forma que você achar melhor, ok? Lembrando que o nosso centro está mais ou menos aqui. Só vou destacar ele para que você consiga perceber o próximo passo, tá? Bom, feito isso, eu tenho que dividir agora essa circunferência em 4 partes, tá? Para fazer isso, já dividimos em 2. Eu coloco a ponta seca, que é essa ponta que não tem o grafite, na borda da circunferência, né, na altura do diâmetro mesmo, e vou abrir um pouquinho mais o meu compasso, um pouco mais aí, talvez aí 3/4 da circunferência, um pouquinho mais da metade. Vou fazer um risquinho em cima e um risquinho embaixo. Repara que eu não estou mexendo aí no comprimento do meu compasso, nessa abertura. Então faço um risquinho em cima e embaixo. Só vou reforçar para que você consiga visualizar isso melhor, ok? Feito isso, você vai vir do outro lado desse diâmetro aí, colocar ainda no círculo, né, na circunferência, e vai traçar novamente, fazendo um X aí. Aonde o ponto de intersecção desses dois segmentos de reta, só vou reforçar o outro lado de novo, para que vocês possam visualizar melhor. Ok? Esse ponto de intersecção, eu vou unir esses pontos com a régua aqui. Então eu coloco aqui, desse ponto de intersecção, desses dois arcos, até essa outra extremidade onde fez o outro ponto de intersecção. Passando pela régua, dividi ela em 4 partes do mesmo tamanho, tá? Não ultrapassei nenhum desses dois segmentos de reta a circunferência. Todos eles estão terminando exatamente no círculo. De repente, esses dois arcos que você for fazer aqui, pode ser que fique um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Mas aí você não vai até o ponto. O ponto é para você apoiar a sua régua, tá? Então repara aqui, ó, eu encosto a minha reta na circunferência. Feito isso, olha o que acontece aqui. Né? Vou até colocar, estou usando a régua de forma proposital aqui, para que vocês vejam a medida. Repare aqui, deu 5 centímetros, meio, 6, 7, 5,7 centímetros, tá? Vou traçar aqui, um pouquinho mais de cima. Repara aqui, se eu unir de novo esses dois segmentos de reta, esses dois pontos, né? Essa extremidade aqui, ó, é o mesmo tamanho, um pouquinho mais do que 5,5 centímetros, tá? Então, vou unir aqui novamente. Vou passar um pouquinho fora. A folha sai um pouquinho do lugar. Mas a ideia vai ser sempre a mesma, tá? O durex sai um pouquinho, tem o durex apoiando a folha. Aqui também eu tenho 5,5 centímetros, um pouquinho mais. E aqui também um pouquinho mais de 5,5 centímetros, tá? Tomar cuidado aqui para a folha não sair.
Bom, então a primeira característica do quadrado são os 4 lados congruentes, ou seja, com a mesma medida. Então, um pouquinho mais que 5,5 cm. Outra característica é que todos os ângulos internos são ângulos com 90 graus, ou seja, ângulos retos. Se eu colocar meu esquadro, tá vendo? Vocês não sei se vocês vão conseguir ver por conta da resolução. Mas esse aqui é um esquadro, a ponta dele 90 graus, encaixa perfeitamente. Ok? Ó, encaixa perfeitamente, formando 90 graus. Se eu rotacionar aqui, na outra extremidade, também encaixou perfeitamente, formando 90 graus. Encaixa perfeitamente, formando 90 graus. Está aí a nossa circunferência e o nosso quadrado inscrito nessa circunferência. Agora eu vou ensinar vocês a desenhar um pentágono inscrito em uma circunferência. Ele possui uma diversidade de passos, tá? Só vou verificar aqui até onde a minha câmera pega. Então imagina que esse aqui é o ponto que a gente vai chamar de O, referente à origem da minha circunferência. Estou marcando ele aqui, porque nesse caso é importante a sua qualidade aí, a visão nossa esteja bem clara. A partir dele vou traçar a minha circunferência, tá? Reforçar bem para que você consiga visualizar de forma bem clara, legível, isso. Bom, feito isso, eu vou traçar aqui o diâmetro dessa circunferência. Então, eu estou traçando o diâmetro dessa circunferência. Vou dividir essa circunferência em 4 partes iguais, ou seja, eu tenho que achar um diâmetro que dê exatamente 90 graus em todos eles. Como eu não estou com o meu esquadro, eu vou marcar a partir do ponto aqui de intersecção do diâmetro com a circunferência, vou abrir um pouquinho mais do que o raio, tá? Abro um pouquinho mais que o raio aqui. Nessa extremidade do diâmetro, então pode ser até aqui 3/4 do meu diâmetro, mais ou menos, não precisa ser preciso. Vou na extremidade aqui, a ponta seca na extremidade do meu diâmetro, do lado, no caso da minha direita, faço um pequeno arco em cima, vou tentar reforçar aqui para que vocês consigam visualizar isso bem. Faço um pequeno arco em cima, um pequeno arco embaixo, ok? Do mesmo modo, sem mexer na abertura do meu compasso, na outra extremidade do diâmetro, eu vou fazer um pequeno arco em cima e um pequeno arco embaixo. Repara que esse ponto de intersecção, ele ocorre fora da minha circunferência, do meu círculo, né? Tá na parte externa. O que eu vou fazer? Eu vou passar agora uma reta por esses 3 pontos, porém eu vou utilizar ela dentro, né, ou inscrita à minha circunferência. Ela termina na minha circunferência. Ela não terminou lá em cima e nem aqui embaixo. Só por referência, podia chamar por qualquer nome, eu vou chamar esse ponto aqui em cima de ponto A. Ele vai ser muito importante para a gente agora, ok? Ele vai ser muito importante para a gente aqui agora. Bom, voltando aqui o meu compasso para o centro dessa circunferência, para o ponto O. Então, eu ponho aqui a minha ponta seca de novo na extremidade do meu diâmetro. Volto para o ponto O. Ok? Volto para o ponto O. Voltando para o ponto O. Bem exatamente aqui, no tamanho do meu raio. Faço um risquinho embaixo, um arco embaixo, que tem uma intersecção com a circunferência e um arco em cima, um semi-arco. Não precisa ser muito grande não, só estou reforçando aqui para que você consiga visualizar de forma qualitativa. Então eu tenho um pontinho aqui e um ponto de intersecção aqui em cima. Bom, vou unir esses 2 pontos de forma que ele passe pelo arco e ele corte aqui num ponto que eu vou chamar de ponto P. Desse ponto P, eu vou abrir ele mais ou menos até a altura do ponto A, ok? E vou traçar ele aqui no ponto A e vou traçar ele aqui do outro lado da circunferência, que eu vou chamar de ponto P'. Por que esse ponto é importante? Tudo isso que eu fiz até agora é exatamente para descobrir qual vai ser a distância
entre os vértices desse pentágono. Então eu vou abrir do ponto A ao ponto P, tá vendo aqui, ó, do ponto A ao ponto P, tive que abrir um pouquinho mais o meu compasso, né, ó, repara que ele está exatamente no ponto P, né, desculpa, no ponto P'. Vou traçar agora um semiarco, fazendo uma intersecção com a circunferência. Nessa intersecção eu tenho o ponto B do meu pentágono. Do ponto B, eu faço novamente um semiarco, e nessa intersecção eu tenho um ponto chamado de ponto C. Do ponto C, cuidado que agora tem informações bem parecidas, né? Eu fiz até um pouquinho mais forte. Do ponto C, novamente eu faço esse arco. Eu tenho aqui então o ponto D do meu pentágono. E do ponto D, novamente, eu consigo fazer um outro semiarco e tenho aí o ponto E do meu pentágono. Repara aí que as medidas vão ser sempre as mesmas, né? Vocês conseguem visualizar aí, tá? Ó, do ponto A ao ponto E, ok? Do ponto E ao D, do D ao C, do C ao B e do B ao A. Todos os lados desse pentágono vão possuir a mesma medida porque é um pentágono regular. E agora é só unir esses pontos, o A, B, C, D, E. Então eu tenho aqui do ponto A ao ponto B, só para que você consiga visualizar aqui, que é um pouquinho mais de 5 centímetros, tá? Existe uma conta que a gente pode estar fazendo para descobrir o tamanho do raio em relação ao tamanho do lado desse pentágono, mas isso é assunto para a próxima aula. E novamente aqui do D ao E. E agora do E ao ponto A. Ok? Esse é o nosso pentágono regular. Tá bom? Ele não vai ficar exatamente dependendo da posição que a gente quer com o segmento paralelo com um diâmetro, tá? Lembrando então que todos esses segmentos de reta, do A ao B, do B ao C, do C ao D, do D ao E, do E ao A, são cordas dentro dessa circunferência. Bom, agora eu vou desenhar com vocês um hexágono inscrito em uma circunferência. Lembrando que todo polígono inscrito a uma circunferência é um polígono regular, né? Ou seja, tem todos os lados congruentes, com a mesma medida. E esse hexágono eu desejo que seja com 4 centímetros de lado. Então, o que eu tenho que fazer? O primeiro passo é abrir o meu compasso em 4 centímetros. O raio dessa circunferência, né, que é determinado pela abertura do meu compasso, vai ter a mesma medida do lado do hexágono, tá bom? Então, por isso que eu abri esse compasso em 4 centímetros, porque o lado dele vai ter exatamente 4 centímetros, tá? Então, essa circunferência vai ter 8 centímetros de diâmetro, só para eu poder analisar mais ou menos até onde vai. Ótimo, beleza. Se eu colocar ele aqui, então ponta seca no centro, da onde vai ser essa circunferência, e vou rotacionar esse compasso. Lembrando que eu tenho que reforçar bem para que vocês consigam visualizar isso da melhor forma. E nunca vou mexer nesse meu compasso, ele vai sempre ter essa abertura dos 4 centímetros, tá? Bom, tracei minha circunferência, acredito que todos vocês consigam visualizar. Em qualquer lugar dessa circunferência eu vou determinar um ponto que eu vou chamar de ponto A. A régua sempre ao lado para a gente verificar que o meu compasso não está abrindo sozinho, né? Depende do compasso aí, alguns não são tão firmes assim. 4 centímetros. Coloco a minha ponta seca no ponto A e vou fazer um pequeno arco aqui. Esse ponto de intersecção eu chamo então de ponto B. Novamente coloco ponta seca no ponto B e faço agora um outro pequeno arco. Esse ponto de intersecção, embora esteja bem clarinho, eu vou chamar de ponto C. Sempre verificando se o meu compasso não está abrindo mais do que o necessário ou fechando. Novamente ponta seca no ponto C, tá? Colocar a mão só um pouquinho agora, porque agora não tem... Opa! Ponta seca no C.
Ele saiu um pouquinho fora, mas esse aqui seria então o meu ponto D de dado, ok? 4 centímetros aqui é a distância de um ponto ao outro. Do mesmo modo, ponta seca no ponto D, traço um arco, ponto de intersecção, ponto E. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu fecho 5 pontos, 5 vértices. Consigo fechar a minha circunferência com os pontos ou vértices necessários para construir esse hexágono. Então, esse ponto é chamado então de F, ok? Então, eu tenho a distância de cada ponto vai ter exatamente 4 centímetros. Repara aqui, ó, 4 centímetros. Do F ao ponto E, também 4 centímetros. O que você faz agora? Você une esses pontos, tá? Então, aqui, só para a gente já conferindo, do A ao F, 4 centímetros. Do F ao E, também eu tenho 4 centímetros. Se tiver alguma medida fora, alguma coisa não ocorreu dentro do esperado. Do F ao D, também eu tenho 4 centímetros. Minha mão treme, é normal isso. Do ponto C ao ponto D, também tenho 4 centímetros. Do ponto B ao C, também, ó, conferindo aqui, carrego. Só o durex está engolindo aqui por essa folha. Isso, 4 centímetros. Do ponto A ao ponto B, também tenho 4 centímetros. Então, esse é o meu hexágono regular, que está inscrito a uma circunferência, escrito em uma circunferência, tá bom? Bom, esse foi o assunto da nossa aula hoje. Espero que vocês tenham aprendido. Caso contrário, pode voltar ao vídeo quantas vezes você julgar necessário, tá? Tchau, alunos. Não esqueçam da tarefa. Beijo. Deixa eu falar. Fala. Beijo, abraço. Fui! Isso.